Dessana número 11, Tilakkhana, ensinamento 2, Iccha, Nitya, Anicca. No primeiro ensinamento, estabelecemos o contexto para discutir as 3 marcas da existência, ou as 3 características da natureza, ou Tilakkhana. Discutimos os opostos de Anicca, Dukkha e Anatta, que são Nitya, Sukha e Atta. É importante ouvir esse ensinamento antes de ouvir este. Caso contrário, algumas coisas podem não fazer sentido. Então vamos começar com Anicca. No website discuti vários significados de Anicca e apontei que o Buda se referia a algo muito mais profundo do que apenas a impermanência. Hoje em dia, Anicca é basicamente traduzido como uma palavra, impermanência, mas Anicca tem um significado muito mais profundo. Portanto, neste caso, quero usar uma abordagem um pouco diferente para ver a questão de um ponto de vista diferente. Como já mencionei várias vezes, existem várias maneiras de entender esses termos-chave, como Anicca e Anatta, mas quando se entende um aspecto, é mais fácil entender os outros aspectos também. A raiz do significado mais profundo de Anicca é declarado em um único verso, Dhammacakkappavattana Sutta, que foi o primeiro sutta proferido pelo Buda. Ele diz, Yampicha nalabhati tampi dukkham. Aqui, Yampicha é na verdade 3 palavras, Yam, Pi, Icham, ou o que se deseja. A palavra-chave aqui é Iccha. Iccha significa gostar ou até mesmo desejar. Existem 2 palavras que aparecem repetidamente nas explicações de como dukkha ou sofrimento surge. Uma delas é avidya e a outra é tanha. Avidya é, obviamente, a ignorância das 4 nobres verdades, ou de Tilakkhana, como discutimos no primeiro Dessana. Tanha, ou apegar-se por meio de Lobha ou Dosa, tem suas raízes nos desejos. Iccha é outra palavra para desejos. É muito importante entender isso. A pessoa anseia por algo porque a pessoa gosta desse algo. E essa pessoa tem Iccha Sanya associada a esse algo, como discutimos no primeiro Dessana. Portanto, Iccha, ou desejo, é realmente o que leva a tanha. A pessoa se apega a algo através da ganância ou ódio. O ódio surge quando algo atrapalha alguém de conseguir o que se deseja. Portanto, não importa se a pessoa acaba tendo cobiça ou ódio. Ambos começam com o desejo ou Iccha. Portanto, Iccha é uma palavra-chave muito importante. É a Iccha que dá origem a Nitya Sanya. Quando alguém valoriza algo, a pessoa tem a percepção de que isso pode trazer felicidade. Essa é a Nitya Sanya que surge devido a Iccha, ou desejo por esse objeto. Portanto, é importante que se entenda realmente o que significa Sanya. Há muitos posts sobre Sanya, mas é preciso pelo menos ler o intitulado Sanya, o que realmente significa. Por isso, achamos que, de alguma forma, ao tomar posse desse objeto sensorial, podemos ser felizes e estar no controle da situação.
É assim que cultivamos Nitya Yata Sanya, como discutimos no primeiro ensinamento. Agora vemos a conexão de Itya, que leva a Nitya Sanya, que por sua vez leva a Sukha Sanya, e então leva a Atta Sanya, mas todas são percepções errôneas ou Sanya errônea. Isso é chamado de Sanya Vipalasa ou Sanya distorcida. Quando a pessoa X tem Nitya Sanya sobre algo, ela pode ser motivada a fazer o que for preciso para obtê-lo. O objetivo final é sempre uma sensação de prazer ou um futuro prazeroso. Mas o problema é que se fizermos coisas imorais para obter esse objeto, então as leis do Kama garantirão que isso levará a consequências ruins no futuro, mesmo que isso possa levar à felicidade no curto prazo. Como discutimos no primeiro Dessana, há uma declaração resumida que afirma o significado de Anitya de uma maneira bem simples. Se algo definitivamente levará ao sofrimento, mesmo que isso traga felicidade imediata, isso é de natureza Anitya. Essa é a ideia principal. Então, deixe-me repetir. Se algo definitivamente levará ao sofrimento, mesmo que isso traga felicidade imediata, isso é de natureza Anitya. Por isso, o primeiro ensinamento é tão importante. É sobre isso que realmente somos ignorantes. Com a Nitya Sanya, se fizermos ações imorais para conseguir o que queremos, mais cedo ou mais tarde, seremos submetidos a um sofrimento severo. Nos suttas, isso é chamado de Sanya Vipalasa. Em singalês, ela é chamada de Viparita Sanya. Usei a frase Viparita Sanya em vários posts. É preciso mudar isso para a versão da frase em Pali. Sanya Vipalasa é, na verdade, a frase em Pali. Essa é o detalhe mais importante que precisa ser entendido sobre a natureza de Anitya. É assim que nos metemos em problemas. E é por isso que todos nós permanecemos no processo de renascimento por todo esse tempo. Quando se compreende esse aspecto, pode-se chegar ao estágio Sotapanna. Depois de chegar ao estágio Sotapanna, na próxima etapa, será possível ver que até mesmo os prazeres sensoriais regulares feitos em excesso são de natureza Anitya e levarão ao sofrimento no futuro. Mas esse sofrimento não está associado aos apayas, ou os 4 reinos mais baixos. Esse é o sofrimento a que um Sotapanna estaria sujeito nos reinos humano e dos devas. E esses sofrimentos são interrompidos quando se alcança os próximos estágios de Nibbana. Mas não vamos entrar nessa discussão ainda. Quando alguém mata ou rouba para ganhar dinheiro, pode, de fato, enriquecer e ser feliz a um curto prazo. No entanto, arcará com consequências muito mais severas no futuro. Se as condições adequadas se tornarem disponíveis, essa pessoa terá que enfrentar correspondentes, vipaka, posteriormente durante a vida atual. Por exemplo, a polícia pode prender alguém que roubou ou matou. Mesmo que essa pessoa evite ser pega, pode começar a beber ou usar drogas e depois morrer de forma miserável.
E se alguém também contornar isso, vipaka trarão resultados em futuros renascimentos. Portanto, é por isso que o Buda disse: cama ruim seguirão quem os cometeu. Como as rodas de uma carroça seguem os passos do boi que a puxa. Esse é o famoso Dhammapadagata, que diz o seguinte: Mano Pubangaman Dhaman Mano Setan Manomea Mananche Padutena Basasati Va Karotivan Tatonan Sutakamaweti Chakamawa Wahato Padam. Portanto, aqui, Mano Pubangaman Dhaman significa tudo tem a mente como precursora. Quando alguém age ou fala com uma mente contaminada, isso levará ao sofrimento. Isso é o que é afirmado por Manasan Che Padutena Bahasate Wan Karoti Wan. Quando alguém tem uma mente contaminada, está proferindo palavras erradas e fazendo ações imorais. Então, esse kama seguirá a pessoa assim como a carroça segue o boi. Quando alguém comete um kama ruim, isso perseguirá esse alguém, aguardando uma oportunidade para trazer o vipaka adequado. Ok. Saímos um pouco dos trilhos aqui, mas é importante entender essas ideias básicas. Portanto, voltemos ao importante verso. Yampicham nalabati tampi dukham. A próxima palavra, nalabati, é, na verdade, duas palavras. Na significa não e labati significa obter. Portanto, nalabati significa não obter. Tampi também tem duas palavras, tam e pi, que significa que leva a. Portanto, a tradução direta de Yampicham nalabati tampi dukham é o sofrimento surge porque não se obtém o que se deseja. Então vamos pensar sobre isso. É realmente verdade que o sofrimento surge porque não se obtém o que deseja? Superficialmente parece que, pelo menos em alguns casos, a pessoa consegue o que quer. Mas o versículo se refere ao longo prazo no processo de renascimento. Mesmo que alguém tenha conseguido tudo o que queria nesta vida, terá que deixar tudo isso para trás quando morrer. E então essa pessoa pode enfrentar as consequências na próxima vida ou em vidas futuras. Portanto, quando se considera o significado real de Itya na frase, Yampicham nalabati tampi dukham, isso é verdadeiro o tempo todo? Essa pode ser uma declaração chocante para muitos de vocês. Portanto, vamos examiná-la com um pouco mais de detalhe. O que conta não é o que se deseja. O que realmente importa é como a natureza subjacente de Paticca Samuppada é ativada de acordo com as ações iniciadas por essa pessoa. Sendo assim, mesmo que pareça que a pessoa conseguiu o que queria fazendo a kusala kama ou um ato imoral, a longo prazo isso levará a consequências que serão opostas ao que se queria. Esse é um ponto extremamente importante e vamos analisar alguns exemplos. É possível matar muitas pessoas com uma bomba acionada remotamente, ou enganar alguém para ganhar dinheiro em uma transação, ou
ter um relacionamento sexual com uma pessoa casada sem ser pego, ou contar uma mentira e conseguir romper uma amizade entre duas pessoas. Podemos ver muitos exemplos como estes e, em muitos casos, parece que tudo foi bem sucedido e que escaparam do flagrante, saíram no lucro. Entretanto, em todos esses casos, o que se vê está muito longe do fim da história. Essas violações de Dasa-Kusala terão consequências em vidas futuras. Isso se não houverem consequências mais tarde na mesma vida. As leis do Kama garantirão que esse alguém será perseguido por tais Kama Vipaka ruins, esperando por uma oportunidade para trazer os resultados correspondentes. É por isso que as leis do Kama e o renascimento são os dois pilares principais do Buda Dhamma. Portanto, em todos esses casos que acabamos de discutir, definitivamente a pessoa jamais conseguirá obter e manter o que desejou. E não é só isso, a pessoa sofrerá muito mais do que qualquer felicidade temporária que alguém possa ter desfrutado. Dessa forma, voltamos à declaração resumida do primeiro Dessana. Se algo definitivamente levará ao sofrimento, mesmo que isso traga felicidade imediata, isso é de natureza anicca. Em outras palavras, Yampichan nalabhati tampi dukkam, sempre leva ao sofrimento. Mas estamos considerando apenas os casos mais fáceis de perceber, quando alguém faz ações extremamente imorais para conseguir o que quer. Então, no nosso exemplo sobre essa pessoa que mata muitas outras usando uma bomba acionada remotamente e supondo que ele evite ser pego, ela cometeu esse ato com Nitya Sanya, de ir para o céu e viver feliz depois disso. Assim, após os assassinatos bem-sucedidos, ele ficaria muito feliz e viveria o resto de sua vida aguardando o nascimento celestial na próxima vida. No entanto, lembrando que é um exemplo, em vez disso, ela nascerá nos apaias por milhões de anos devido a essa ação. No final, isso lhe traria um sofrimento inimaginável e ela ficaria totalmente desamparada e impotente por um longo tempo. Portanto, lembre-se da frase: se algo definitivamente levará ao sofrimento, mesmo que isso traga felicidade imediata, isso é de natureza anicca. Mesmo que essa pessoa tenha vivido muitos anos achando que conseguiu o que queria a longo prazo, ela sofreria muito. Esse é o sofrimento oculto sobre o qual o Buda falou. Como você pode verificar, isso não pode ser compreendido a menos que se acredite nas leis do Kama ou renascimento. O critério que avalia se uma determinada ação, fala ou pensamento é ruim é Dasa-Akusala. Se alguma ação, fala ou pensamento envolve uma ou mais das Dasa-Akusala, ou as 10 impurezas, então isso levará ao sofrimento a longo prazo. Quanto mais forte o Akusala, ou o ato imoral, mais forte será o sofrimento correspondente. Também gostaria de mencionar outro aspecto importante disso. Um pensamento ruim que vem à mente é, na maioria dos casos, Kama Vipaka. Mas se começarmos a pensar conscientemente sobre isso, mantendo a linha de pensamento, então se torna um forte Kama,
chamado de Kama Pata. Kama Pata significa basicamente Kama, que está completo. Kama Pata pode desencadear renascimentos, e são, na realidade, a Punya Abhisankara, ou Abhisankara ruins, que podem levar a nascimentos ruins. Há 4 estágios pelos quais o Kama é concluído, e assim tornar-se Kama Pata. Kama parcialmente concluído só pode trazer Vipaka durante o período de uma vida, e esses são chamados de Pawati Kama. Então, vamos dar um exemplo para ilustrar esse ponto. No caso de matar a pessoa X, existem os seguintes 4 estágios. Um ser vivo, que nesse caso é a pessoa X, precisa existir. E alguém faz um plano para matar a pessoa X. E então o plano é executado. E a pessoa X morre como resultado dessa ação. Então, suponha que a pessoa Y planeje matar a pessoa X, mas nunca executou esse plano. Então se torna apenas um Pawati Vipaka. Haverão consequências devido a esses pensamentos ruins associados ao planejamento. Mas isso não levará a um renascimento ruim. Isso só levará a Kama Vipaka durante uma vida. Mas se Y realmente executar o plano e, como resultado dessa ação, X morreu, então se torna um Kama Pata para Y. E então esse Kama Pata poderia lhe trazer um renascimento ruim no futuro. É importante perceber que Vipaka também depende do tipo de ser vivo que é morto. Matar um ser humano é muito pior do que matar um macaco, por exemplo. E matar um macaco é muito pior do que matar uma formiga. Vipaka é proporcional ao nível de constância do ser vivo e, por assim dizer, matar um Sotapanna é muito pior do que matar um ser humano normal, e matar um Arahant é o pior tipo de Kama, chamado de Anantariya Kama. Apenas ferir um Buda pertence a essa mesma categoria de Anantariya Kama. Outro aspecto importante sobre essa questão é que somente Kaya e Vati-Sankara podem se tornar Kama Pata e não Manosankara. É preciso concluir uma ação corporal ou uma fala, como já abordei em vários posts. Manosankara vem à mente automaticamente como base no gati de cada um. Então, Manosankara não leva a Kama Vipaka. No entanto, se começarmos a pensar conscientemente após o pensamento automático, isso pode se tornar Kama de verdade, ou Kama Pata. É também importante perceber que o Ati Sankara inclui falar consigo mesmo, nem é necessário falar em voz alta. É importante ler o post intitulado Significado Correto de Vati Sankara. Em suma, somente Kama completo ou Kama Pata, que envolve fala e ações corporais, leva a futuros renascimentos. Mas falar consigo mesmo está incluído como fala ou discurso. Sendo assim, deve-se ter muito cuidado com isso. É fundamental estar sempre atento e interromper os pensamentos ruins assim que os perceba. Essa é a base do Satipatthana Bhavana. Estou passando todos esses detalhes porque eles se tornam importantes em ensinamentos ou dessanas posteriores,
Sem um contexto adequado, é impossível entender os aspectos mais profundos de Tilakkhana. Portanto, se alguém pulou o primeiro episódio, recomendo parar por aqui e ouvi-lo antes de prosseguir. Caso contrário, estará perdendo tempo a longo prazo. Nesse estágio, restringimos nossa discussão ao que há de pior em Dasa Akusala, que envolve Kama Pata, ruim, que pode levar a renascimentos nos apayas ou os 4 reinos mais baixos, incluindo o reino animal. Também existem bons Kama Pata em decorrência de bom Kama, como doar e ajudar os outros. E o resultado dessas boas ações leva ao renascimento nos bons reinos, como os reinos humano e dos devas. No momento, nosso foco é no estágio Sotapanna, e o objetivo aqui é interromper os renascimentos nos apayas. O que é preciso perceber é que alguém comete Kama Pata ruim, ou Akusala Kama com Icha, ou seja, com desejo por prazeres sensoriais. Quando a pessoa X se envolve em estupro ou relacionamento sexual com uma pessoa casada, essa pessoa X quer apenas satisfazer seus desejos sexuais e acredita que se tornará feliz ao realizar esse desejo. Essa é a Nityasanya que X tem enquanto planeja e se envolve nessa atividade. Suponha que X seja capaz de se envolver nessa atividade sem ser pego e morra em seguida. Já que se trata de má conduta sexual, é provável que X nasça como um animal em um futuro renascimento. É nesse momento que X enfrentará as verdadeiras consequências de suas ações. X nunca teria desejado nascer como um animal. O desejo ou Icha de X era ter prazeres sensoriais, mas uma vez nascido como animal, X estaria sujeito a 1000 vezes mais sofrimento. Portanto, no final, a frase Yampicana labati tampi dukam é verdadeira. X estaria sujeita a sofrimento porque definitivamente não receberia o que queria ou desejava com essas ações específicas. É por isso que não se pode sequer começar a compreender o Buda Dhamma, muito menos Tilakkhana, sem acreditar nas leis do Kama ou renascimento. Qualquer violação de Dasa Akusala levará ao sofrimento, independentemente do que se desejava ou do que se gostaria. Portanto, é muito perigoso ter Nityasanya para ações ruins e executá-las com desejo ou Icha. Esse é o primeiro estágio da compreensão da natureza de Anicca. É perceber que se alguém comete ações imorais com Icha Sanya, essa é a pior sanha que se pode ter. Essas ações são sempre de natureza anicca, jamais trarão o que se desejou e, por fim, levará ao sofrimento. No futuro, abordaremos níveis mais profundos dessa análise quando discutiremos como qualquer ação que envolva desejo ou Icha por prazeres mundanos será sempre de natureza anicca, mas precisamos dar um passo de cada vez. Em vez disso, vamos analisar isso de outro ângulo, que é Paticca Samuppada. Na verdade, essa é a explicação formal e detalhada de como Kama traz Vipaka de acordo com a natureza do Kama, em vez do que se deseja. Portanto, preste atenção e pause a reprodução desse áudio para refletir quando necessário.
Esses fundamentos são essenciais para obter uma compreensão mais profunda. Vejamos o exemplo em que se mata muitas pessoas com uma bomba acionada remotamente. Com base nos ensinamentos de alguém, uma pessoa decide matar muitas outras, assumindo que essa é uma maneira fácil de chegar ao céu. Então, ele começa a planejar a fabricação de uma bomba, onde colocá-la e coisas do gênero. Com essas ações, essa pessoa gera muito Vati-Sankara e também Kaya-Sankara para organizar tudo isso. A etapa de Paticca Samuppada, Avidya Paccaya Sankara, Sankara Paccaya Vijnana, começará a gerar vijnana ruim, com a intenção de matar pessoas, mesmo nos estágios iniciais do planejamento. Agora, eu realmente recomendaria o post Vijnana. O que realmente significa? Antes de prosseguir com esse ensinamento, e se você não leu esse post, Vijnana não é apenas consciência. Vijnana é uma consciência contaminada com o qual fazemos a kusala kama, que então leva a um kama vipaka ruim. Quero destacar aqui outro ponto importante. Vijnana não é algo que seja imutável. Como o Buda disse ao Sati Bhikkhu, não existe uma vijnana permanentemente associada a uma pessoa. Vijnana é uma mentalidade contaminada que pode mudar de momento a momento. Por exemplo, até mesmo aquela pessoa que está fazendo uma bomba para explodir pessoas pode ter feito boas ações no passado. Ações boas foram realizadas com boa vijnana. Planejar montar uma bomba para matar pessoas é feito com uma vijnana ruim. Uma boa vijnana feita pela mesma pessoa levará a bons resultados. É por isso que podemos dizer que existe um self imutável. Mas é óbvio que existe uma pessoa que está fazendo essas boas e más ações. Portanto, também não podemos dizer que é no self. As ações de alguém em um determinado momento dependem do estado de vijnana nesse momento. Isso é causa e efeito, ou Paticca Samuppada em Buda Dhamma. O ponto crítico a ser lembrado é que, se alguém se mantém engajado em uma determinada atividade, boa ou má, vijnana para essa ação crescerá. E como afirmou o Buda, se estabelece no Kama Bhava. O que isso significa é que vijnana pode continuar voltando à mente. Se a pessoa estiver desatenta, poderá descer ladeira abaixo na direção errada e construir uma vijnana que pode vir à mente no momento Chatipatsandhi, quando se está prestes a agarrar um novo bhava ou uma nova existência. É assim que se tem um renascimento ruim. A propósito, Kama Bhava é o mesmo que Namaloka, e Dhamma em Namaloka é o mesmo que Vijnana, que se estabeleceu em Kama Bhava. Então, deixe-me repetir. Kama Bhava é o mesmo que Namaloka, e Dhamma em Namaloka é o mesmo que Vijnana, que se estabeleceu em Kama Bhava. Portanto, talvez você queira pensar um pouco sobre isso. Isso ajudará a esclarecer algumas confusões. Pode haver diferenças sutis entre esses termos, mas eles são essencialmente os mesmos. Dhamma ou Vijnana que se estabeleceram são Anidassana Apatigarupa. Isso significa
Rupa, que não pode ser vista, ou com a qual não se pode fazer contato. Essas são apenas energias que ficam abaixo do estágio de Sudashtaka. Toda a matéria que vemos é feita de Sudashtaka, mas Vijnana é apenas energia, situada abaixo do estágio de Sudashtaka. Esse é um ponto mais profundo e é discutido nas postagens. O que são Dhamma? Uma análise mais profunda. E nossos dois mundos, material e mental. Portanto, esse é um aspecto mais profundo, e se a pessoa não estiver realmente interessada em uma análise mais profunda, não é necessário lê-las. Mas é uma boa ideia ter pelo menos alguma ideia sobre essa conexão. Então, vamos voltar à discussão sobre essa pessoa que está fazendo uma bomba para matar muitas pessoas. Nos estágios iniciais de planejamento, será principalmente Manosankara e Vati-sankara. Esses pensamentos virão à sua mente com frequência como Manosankara, e depois ele estará pensando conscientemente como fazer isso. Quanto mais ele pensa e planeja, Vijnana crescerá mais e mais. Isso é muito importante. Nas palavras de Buda, Vijnana ruim se estabelecerá no Kama Bhava. Quando Vijnana se estabelece no Kama Bhava, torna-se Dhamma, que podem vir à mente por meio de mapa, por meio de Manindriya. Assim como ver uma figura atraente direciona os pensamentos nessa direção, ou sentir o cheiro de uma comida bem gostosa faz alguém pensar em comida. Dhamma voltando à mente farão com que essa pessoa pense em construir a bomba. Portanto, se você quiser mais detalhes sobre isso, leia o post. O que são Rupa? Dhamma também é Rupa. Então, agora isso se torna um loop. Mais pensamentos conscientes e planejamento farão com que Vijnana ruim cresça. E, por sua vez, Vijnana ruim continuará voltando à mente, mesmo quando a pessoa está fazendo outras coisas. Então, o passo Vijnana Paccaya Narupa também está em andamento. A pessoa estará imaginando como comprará peças para a bomba, como montá-la e finalmente configurá-la para a detonação. Todas essas imagens continuarão passando pela mente, e isso é Namarupa. Essa formação Namarupa, por sua vez, também alimentará Vijnana. No passo inverso de Namarupa Paccaya Vijnana, o Paticca Samuppada não vai apenas em uma direção. Isso então leva a Namarupa Paccaya Salayatana. Todas as suas 6 portas sensoriais serão utilizadas para esse projeto. Agora precisamos entender a diferença entre as portas sensoriais ou Indriya e Ayatana. Por exemplo, os olhos são nossas portas sensoriais que usamos para ver. Se estiver apenas vendo, os olhos atuam como Indriya. No entanto, se esses olhos são deliberadamente usados para enfocar uma determinada tarefa imoral, então eles estão sendo usados como Ayatana. E Salayatana significa 6 Ayatana. São os 5 sentidos físicos e a mente sendo usados para atos imorais. No nosso caso, essa pessoa agora se dedicará a ler e ouvir vídeos sobre como construir a bomba, sair em busca de peças e, ainda mais importante, Manindriya atuará como Manayatana.
e estará pensando e planejando sobre como fazer a bomba e detoná-la. Isso significa que Salayatana Pratyapasa já está em ação. Aqui, passa realmente significa sampassa, porque esses são contatos contaminados, e isso levará a sampassa de Avedana, que é o que ele estará sentindo, e esses sentimentos estarão enraizados em más ações ou ações contaminadas. Sampassa de Avedana são criadas pela mente e ele gostará disso. E Vedana Pacheyatanha fará com que ele se envolva mais nessa tarefa. Precisamos ter em mente que durante todo esse tempo a pessoa tem Nitya Sanya sobre esse projeto. Acredita que isso lhe trará felicidade, pois, como consequência dessa ação, supostamente ele deveria nascer no céu. Isso não é apenas avidya, mas é moha. Sua mente está totalmente coberta. Então agora, Tanha Pacheya Upadana manterá a pessoa ocupada com essa tarefa. Upadana Pacheya Bhava e Bhava Pacheya Jati farão com que ele nasça no estado mental de um assassino muitas vezes por dia, enquanto planeja e monta a bomba. Isso significa que muitos ciclos de Patitya Samuppada estarão operando em um determinado dia, reforçando todas essas etapas. Todos esses são ciclos Payoti Patitya Samuppada. Talvez você queira ler a seção Patitya Samuppada, se isso não estiver claro. Agora, um dia, ele realizará o ataque e matará algumas pessoas. Então, esse kama se tornará um kama pata, um kama totalmente concluído. Além disso, Vijnana ruim se estabeleceria muito mais em kama bhava, e agora tem o poder de trazer um nascimento ruim para ele. Em outras palavras, se tornou Upati Bhava. Dependendo do dano causado, por exemplo, quantas pessoas foram mortas, isso poderia trazer vipaka ruim por milhões, se não bilhões de anos pela frente. Outro ponto secundário aqui é a força da energia câmica associada a essa ação também depende de quem foi morto com a bomba. Por exemplo, se a mãe ou o pai do assassino estiverem no evento e de alguma forma fossem mortos no evento, mesmo que o assassino não soubesse, isso se tornaria um Anantariya Kama para ele. Portanto, esse é um ponto importante. A intenção de matar é um fator, mas a magnitude do Kama Vipaka depende do dano causado como resultado dessa ação. E esse alguém pode nem mesmo estar ciente desse dano. No exemplo anterior, um de seus pais pode ter sido morto. Não há nenhum super ser que esteja monitorando as ações de alguém. Estamos todos interconectados e Vipaka é contabilizada automaticamente pela natureza. É por isso que as pessoas descobertas da mecânica quântica estão fornecendo evidências para apoiar o Buda Dhamma. Talvez você queira ler o post Emaranhamento Quântico. Estamos todos conectados. Então, o que vem a seguir é totalmente inaceitável para essa pessoa, e essa é a parte mais assustadora. O nascimento seguinte não está de acordo com o que ele desejava, mas depende da enormidade de kama ruim cometida ao matar tantas pessoas. Portanto, o resultado final é que a pessoa não entendeu que o envolvimento em dasa akusala é de natureza anitya. Em vez disso, com base no que lhe foi ensinado,
Ele acreditava que suas ações seriam de natureza nitya e que traria felicidade ou sukha. E, portanto, ele iria para o céu e viveria feliz depois disso. E esse é o senso de natureza atta que ele estava imaginando. Como discutimos no primeiro ensinamento, natureza nitya, que é o oposto de anitya, implica um senso de previsibilidade, uma sensação de segurança e felicidade. Por exemplo, é mais ou menos esse tipo de mentalidade. Se eu conseguir um bom emprego, todos os meus problemas serão resolvidos. Então, isso implica um futuro feliz para si mesmo, e essa é a percepção de sukha. Se ambos forem verdadeiros, isso significa que a pessoa tem total controle do seu futuro e nunca ficará desamparada. E essa é a percepção de atta, o oposto de anatta. Portanto, o pensamento da pessoa acima está na mesma linha e ela terá nitya, sukha e atta sanya sobre seu projeto. Se eu conseguir matar essas pessoas com essa bomba, todos os meus problemas serão resolvidos. Terei controle total do meu futuro para sempre. Mas é claro que a realidade é o oposto, e o futuro é inimaginavelmente sombrio para ele. Ele sofrerá nos piores reinos, muito piores do que o reino animal. Portanto, ele tinha nitya sanya incorreta sobre o mundo. Isso é chamado de sanya vipalasa, ou sanya distorcida, como mencionamos anteriormente. No final, qualquer ação que busque prazeres com qualquer coisa neste mundo é de natureza anitya, mas isso tem que ser entendido um passo de cada vez. Então, falamos sobre como a percepção errônea de nitya sanya tem origem em ichya, ou desejos, e como essa percepção errônea da nitya leva ao sukha sanya, que por sua vez leva a nitya e atta sanya. Então é possível fazer coisas imorais com base em sanya errôneas ou com sanya vipalasa, e assim estar sujeito a muito sofrimento no futuro, e como resultado se tornar impotente ou anatta. Essa é a natureza anitya, dukkha e anatta incorporada em tilakkhana. Portanto, essa é a essência de anitya, dukkha e anatta em tilakkhana. Discutiremos mais detalhes e mais aspectos no próximo episódio. Tilakkhana pode ser analisado de muitas maneiras diferentes, mas todos eles são consistentes e interrelacionados. Que as dádivas do Buda, Dhamma, Sangha estejam sempre com você.